Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução a JavaScript. Nessa aula a gente já vai trabalhar aí com alguns inputs, né? Dando continuação aí no nosso formulário de cadastro. Bom, na aula passada a gente trabalhou aí com a manipulação, né? A alteração do conteúdo de um parágrafo. Agora a gente vai trabalhar ali com a captação dos dados de um formulário, né? Para a gente manipular essas informações também. Bom, então fiz aqui um pequeno formulário, né? Aí anexando agora uma div de nome center, deixando o nosso title e incluindo aí três inputs, três entradas, um para nome completo, outro para endereço, outro para telefone e um botão aí para a gente cadastrar essas informações. Então lá no nosso, deixa eu pegar aqui, esse é o nosso formulário. Bom, então aqui no caso nosso título aqui, deixa eu arrumar aqui, porque ele não está alterando. Então vamos colocar aqui já manualmente mesmo. Formulário de cadastro. Formulário de cadastro. Perfeito. Então aqui temos o campo nome completo, endereço e telefone. E o botão cadastrar. Então o que vai acontecer? Ao preencher esses dados e apertar no botão cadastrar, ele vai sofrer uma ação, né, que vai estar ali definindo o nosso corpo do código do arquivo JS. Então, o tag do tipo button, ele tem uma propriedade chamada onClick. Eu posso passar aqui dentro desse onClick um código bruto, ali um código bruto do JS, ou posso passar uma função. Então a gente trabalha passando uma função e essa função definida dentro do nosso arquivo JS, ela vai ter o seguinte comportamento. Vai ter uma variável do tipo nome, que vai acessar lá o documento, que é o selector, que nós já vimos, né? Vai acessar o ID do tipo nome e vai pegar o valor, ou seja, o que for digitado. Se eu não coloco esse ponto value, ele traz pra gente aquela informação do conteúdo completo lá, né? Com tag e tudo. Ele vai trazer isso aqui, ó, input tudinho. Então eu dou um ponto value, então eu quero só o valor que está sendo digitado naquele input, né? Então eu faço isso para endereço, telefone, e depois eu vou dar um console log, ou seja, eu vou imprimir lá todas essas informações. Então vamos testar? Vamos lá. Então eu vou digitar aqui o nome completo: Diego Silva Almeida, Rua Orlândia, telefone 222-222. Vou cadastrar, acessando agora o nosso Ctrl Shift I, e a gente vai ver lá no console log, ó, ele pegou as informações: Diego Silva Almeida, Rua Orlândia, número tal, conforme a gente dispôs aqui. Poderia ter colocado, né? Nome completo. Nome completo. Nome completo. Endereço. E telefone. Pode usar também o mais, que é concatenação. Assim vai dar. Então se eu colocar lá, Diego, endereço, rua X, número 333, e cadastrar, ele vai dar nome completo Diego, endereço, rua X, telefone, tal. Beleza. Agora a gente quer o quê? Ao clicar em cadastrar, não sei se vocês perceberam, quando eu clico em cadastrar não tem uma mensagem nenhuma. Então vamos dispor uma mensagem aqui falando que deu certo, né? O envio das mensagens. Então como que a gente vai trabalhar? Lá no HTML a gente vai criar aqui, pode colocar embaixo mesmo aqui do botão cadastrar essa informação. Então a gente vai criar aqui uma div, ou pode ser um parágrafo, né? De um ID, colocando ali alert. Deixa assim sem nenhum conteúdo. Daí, quando ele clicar no botão,
a gente vai alterar isso. A gente vai pegar uma variável alert, daquela mesma forma, dar um document, ou aqui no caso a gente pode fazer até direto, né? Dar um document ponto char selector, aí a gente pega lá o alert e o inner HTML eu vou colocar aqui como sendo dados cadastrados com sucesso. Aí assim, lá no nosso style, eu posso colocar aqui que o alert ele tem uma color green. Então vamos ver se funciona. Atualizando, chego, endereço rua X, telefone 222.222. Perfeito, olha lá, cliquei no botão dados cadastrados com sucesso. Ou seja, a partir do momento que eu cliquei, eu tive uma interação com o usuário, informando para ele que os dados foram cadastrados. Então, quando eu dar um Ctrl, eu peguei essa informação, nome completo Diego, endereço 2222. Então, é isso. Eu posso também, ao invés de dar essa mensagem, ou também dar a mensagem, eu posso, ao invés de dar o console.log, eu posso dispor, né, lá no nossa página aqui as informações que ele digitou. Basta eu criar aqui também outras tags, né, para identificar. E aqui eu manipulo da mesma forma que eu manipulei aqui. Então, por exemplo, eu criaria, aqui uma do tipo nome, né? Só que aqui já tem nome, né? Então eu coloco aqui pnome, aí eu coloco p-endereço, pend, e aqui eu coloco p-telefone. E lá, vamos copiar aqui para a gente ficar melhorzinho. Aqui embaixo, né, depois que eu copiar, eu dou aqui pnome. Aí ao invés de eu passar ser string, eu passo o nome aqui da variável. E eu faço isso para todos. P-endereço e p-telefone. Aqui eu passo a variável endereço e aqui a variável telefone. Se eu salvar, vamos atualizar, vamos testar. Então, nome Diego, rua X, telefone 22222. Ah lá, então ele me informou que os dados foram cadastrados de sucesso e me informou aqui quais foram os dados. Então, só aí uma introdução. Então, assim, o JavaScript ele é bem dinâmico, né? A gente consegue, então, ali num formulário com o JavaScript pegar essas informações e o JavaScript ele pode passar essas informações para o back, né? Claro que se a gente estivesse utilizando um PHP ou Django, o Django mesmo faria essa função, né? De pegar o valor que está sendo digitado e já manipulá-lo ou gravar no banco de dados ou manipular o resultado. Mas aqui só mostrando que é possível fazer isso também com o JavaScript. E o JavaScript também tem a parte, né, de back. Mas é importante também, o JavaScript ele facilita também a gente trazer essa manipulação. Por exemplo, essas mensagens que a gente vê em sites, mensagens de erro. Com o JavaScript é muito mais fácil você fazer isso, você manipular dessa forma. Então, é muito, muito interessante aí aprender. Tá? Então nós vimos nesse vídeo aula aí o conceito de função, que é muito importante. Então, ao acionar o botão, tem a propriedade onClick que vai acessar aquela função e aquela função vai realizar o comportamento. Então, alterando a propriedade ali de algumas tags, né? Pode alterar a propriedade, pode alterar valor. Então, dá para fazer muita, por exemplo, pelo próprio JavaScript a gente consegue alterar, por exemplo, a propriedade de cor aqui. Eu não precisaria definir isso. Poderia, então, se é um erro, por exemplo, tem uma condição.
Se passar numa condição, ele fica verde, se não, fica vermelho. Então eu mesmo consigo manipular através do JavaScript essa propriedade do CSS. Então o JavaScript ele trabalha muito bem essa manipulação e é muito importante para dar um dinamismo melhor, tá bom? Agradeço aí a todos a participação nessa aula, nos vemos na próxima aula, até mais.